Bem, agora é oficial. Bom dia, galera, tudo bom? Vou colocar a Eli aqui. Show. É o mesmo link, O né? mesmo link lá já tá gravando. Beleza, pessoal? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Play Pocket. Hoje a gente vai conversar com a Eliana Oliveira, minha amiga, gente boníssima, e atualmente ela está em Portugal. A Eli, ela atua com transformação, já agente da transformação. Ela tem MBA em Sistema de Informação na Universidade Lusofana. É isso que fala? Lusófona. Lusófona, Lusófona. Lusófona em Lisboa. MBA em Gestão Estratégica na USP e graduada em Letras pela USP. É uma consultora considerada como solo, né? Atualmente, ela não está atrelada a nenhuma empresa, mas já prestou serviços aí para grandes corporações, né? Apoiando essas empresas aí na sua evolução do dia a dia. Li, hoje, né, a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, um assunto que está bem falado aí no mercado, né? A gente vai falar sobre como implementar o Kanban no RH, né? Então, é um assunto que até a gente está concorrendo, eu falei ontem com você, a gente está concorrendo aí com um evento que está acontecendo, que é a jornada colaborativa do nosso amigo Muniz. Mas, né, estamos aqui também trazendo conhecimento para o nosso público, para a galera que está aqui acompanhando a gente. Mi, a Playpocket aí é sua, fique à vontade, muito obrigado por estar aqui com a gente, nesse propósito, nesse projeto, né? A ideia, como a gente já até conversou, é levar conhecimento de forma bem direta, rápida e divertida, leve, né, para quem tá ouvindo, e ajudar as pessoas no seu dia a dia, tá bom? Seja muito bem-vinda. Quando você pedir para eu passar os slides aqui, eu vou passando, e agora é com você. Valendo. Tá bom. Bom, eu que agradeço, Jonathan, pelo convite, pela confiança, né? Agradeço aí todo mundo que tá online. Ah, nossa, Alessandra Ribeiro, um beijo. Ela é da HP. Eu fiz letras, né, pessoal, como o Jonathan disse, e caí no mundo da TI graças aos lugares, às empresas que eu passei. Então, eu sou formada pelo mercado, de uma certa maneira, mas corro muito atrás aí com cursos e conhecimento e, enfim, acho que o conhecimento é o que realmente muda a nossa vida. Então, e hoje um tema muito interessante, né? Apesar desse nome que eu não acho muito simpático, RH, né? A sigla é simpática, mas recurso humano, eu acho que coisifica a pessoa. Uhum. Lá na Ambev chamavam de gente gestão, se eu não me engano. Eu gostava, achava mais simpático, mas acabam usando um outro nome para falar aí do RH. Mas aqui a gente vai chamar de RH mesmo, que é o que todo mundo conhece, e tá tudo certo. Eu não tô querendo aqui dar uma de politicamente correta com termo nenhum, não. Apesar de eu tocar nesse assunto talvez mais de uma vez, em um determinado. Mas o ponto é o seguinte, né? A gente começa a perceber de uns tempos para cá, talvez aí 2, 3 anos, que o RH ele está tomando uma nova dimensão no mundo. E isso eu acho Uhum. extremamente interessante, porque a gente está num mundo cada vez mais tecnológico, né? Onde o robô tende a ser aí, não sei se um protagonista, mas um coadjuvante importante nas histórias das nossas vidas. E por outro lado, o ser humano nunca foi tão importante, Uhum. né? A humanização nunca foi tão importante. As empresas parecem estar preocupadas em perguntar para os funcionários o que vocês querem? O que vocês querem, né? Então, você tem Isso. espaços colaborativos, coloridos, tem ali o puff, para a gente, entre aspas, trabalhar ali no ócio criativo. Pessoas da minha idade, talvez, e até mais velhas do que eu, talvez tenham mais dificuldade de sentar no puff, mas a gente vê a galera que é dos milênios aí, que eu acho que eles trazem uma coisa muito diferente para a gente, uma reflexão de vida muito diferente. Eu tenho direito de querer e não querer, eu tenho direito de ir e vir,
eu tenho o direito de querer comida free. Enfim, acho que foram eles que trouxeram essa nova perspectiva para o mundo dos recursos humanos, digamos assim. Mas o ponto é que com isso, os recursos humanos ele acaba tendo aí um grande desafio, né? Que é se tornar mais flexível, mais adaptável, né? Essa coisa da adaptabilidade, essa palavra difícil, e de uma certa maneira também ser inovador para trabalhar essa jornada e a experiência do colaborador da melhor maneira possível, né? Então, foi uma coisa que, olha só, por isso que eu chamei lá o link de jornada do conhecimento. Uhum. Foram várias etapas e sempre descobrindo alguma coisa nova. Então, eu descobri o manifesto ágil do RH. Olha, né? que legal. Queria que o Jonathan colocasse aí a imagem para vocês verem. O manifesto ágil da TI, ele é de 2000, exatamente de 2000. Foi criado por 17 pessoas numa primavera, né? Onde se discutia coisas do tipo, a gente quer fazer de uma maneira diferente. A forma como a gente tem feito até o momento não está dando tão certo, né? E eu acho que também, se eu não me engano, foram 17 pessoas, mas ele foi criado em 2017. Um dos colaboradores foi o Josh Bersan, se eu não me engano, é assim que se fala. E, na verdade, o que diz o manifesto ágil do RH, né? Mais redes colaborativas e menos hierarquia. Mais transparência e menos sigilo. Mais inspiração e engajamento e menos gestão e retenção. Aqui, de novo, por isso que eu brinquei lá de falar do politicamente correto, mas essa coisa da retenção, eu já sofri com isso. De ter uma dificuldade, as pessoas acharem que eram dona de mim, quererem me reter ali, né? Propriedade, né? A gente tem direito. Eu brinco com alguns amigos meus, eu falo assim, eu já nasci na lei do ventre livre, gente. Eu posso ir e vir, eu posso escolher. Mas, enfim, né? A motivação intrínseca, mais do que a recompensa extrínseca, e mais ambição e menos obrigação. Acho que é bacana a gente falar um pouquinho disso, antes de falar de Kanban, justamente porque é o que eu falei para o Jonathan. Quando esse workshop surgiu, que agora aqui uma live rápida de 50 minutos, ele surgiu justamente porque alguém me pediu ajuda só perguntando qual ferramenta ela podia utilizar para fazer um Kanban online. E aí a minha pergunta foi, mas por que vocês querem fazer o Kanban? E então, por isso, essa reflexão um pouco sobre esses pontos aqui do RH, né? O mais e o menos aqui não é para a gente dizer que não vai ter no menos. Não, pelo contrário. É só para a gente pensar mais sobre outras formas de fazer a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala menos sigilo, não é que vai deixar de existir o sigilo. Mas é que eu acho que tem coisas que podem ficar muito claras, que é sim ou que é não, e simplesmente as coisas não ficam na transparência, né? Da mesma forma, inspiração e engajamento, motivação intrínseca, sugiro aí quem se interessar pelos temas, procurar livros do Jürgen Apelo, que é do Management 3.0, e também do Daniel Pink, que escreveu Drive, né, que fala muito dessa questão da motivação. Claro que todo mundo quer um bom salário, quer ser recompensado, ninguém está dizendo que não, mas a gente tem não uma mania, né? Talvez uma inocência de achar que como gestores ou como recursos humanos, a gente motiva as pessoas. A gente não motiva ninguém, pelo contrário, a gente desmotiva, né? Então, se você dá uma cadeira boa para o funcionário sentar, que ele não sinta dor nas costas, aquilo não vai motivá-lo, mas não vai desmotivá-lo. Né? Se ele tiver uma cadeira ruim, ele vai lembrar de uma cadeira boa. Mas, assim, a motivação da pessoa vem de dentro. Por que eu tô aqui hoje, e o Jonathan tá aqui hoje, fazendo uma live, né, sobre conhecimento, trocando aqui experiência com vocês, sem cobrar nada extrínseco em troca? Porque isso nos motiva, tá dentro da gente. A gente gosta de ser curioso, gosta de ir atrás do conhecimento, gosta de fazer diferente, gosta de trocar experiência. Sim. Isso é uma motivação extrínseca. Tem gente que não conseguiria estar aqui falando, né? Verdade. Porque a pessoa tem outras motivações. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que a motivação nós conseguimos motivar. Não, a gente não, desculpa, mas a gente não consegue motivar. Eu tenho uma
uma colocação sobre isso. Eu acho que a gente não motiva ninguém, mas a gente inspira as pessoas. Inspiração é diferente de motivação, né? Eu consigo inspirar novas pessoas, você consegue inspirar, não motivar, né? Então, acho que essa é a diferença de motivação. As pessoas confundem motivação com inspiração. Um bom líder, ele tem que inspirar as pessoas, não motivar as pessoas, né? No meu ponto de vista, acho que essa é a colocação aí. É verdade, é isso, é por aí que vai. Então, acho que esse novo papel do RH e a forma como as pessoas de RH estão se interessando por isso e vendo essa nova maneira de trabalhar, eu acho sensacional, sabe? E muita gente fala aí mal dos millennials, mas eu acho que a gente tem que ver o copo meio cheio, que tem muita coisa interessante, uma visão muito interessante que eles estão trazendo para o nosso mundo. E no mundo pós-pandemia, eu acho que isso fica ainda mais claro, porque eles são muito menos interessados em carro, em casa, e eles estão muito mais interessados em ter experiências, né? Uhum. Então, eu acho que eles trazem coisas bastante interessantes. Muito bem. Bom, seguindo um pouquinho, primeira coisa também que eu queria falar aqui, passando essa parte aí do RH, é assim, eu acho que a gente tem sempre, a gente está sempre bebendo de fontes de conhecimento de coisas que vieram antes de nós. Então a gente está ouvindo muito falar de Kanban, de Scrum, de Lean, de WIP e de, né, OKR, enfim, de N siglas e coisas que parece que é um mundo totalmente novo e que isso é muito complicado e que foi a TI que trouxe. Oli, Vamos desmistificar um pouquinho aqui a Oli, coisa? ó que legal, Oi? já surgiu até uma dúvida. Ó. Você responde, o Jonathan é meu amigo, meu xará, ele tá lá no Canadá e tá participando aqui com a gente dessa live, ó. Ele tá perguntando, mas será que o líder não mostra o caminho para a motivação? Reconhecimento é um fator fundamental para a motivação? Ah, então vamos falar um pouquinho aqui, não ia entrar nesse ponto, mas vamos entrar um pouquinho em Management 3.0. Jonathan, tudo bem aí? Só alegria. Eu concordo com você, sim, e eu gosto muito da metáfora do jardineiro, né? Que o Jürgen, não é dele essa metáfora, mas ele retomou ela, se apropriou dela para falar um pouquinho dessa questão aí do líder como jardineiro. O jardineiro, ele não tem o poder, quando ele planta determinada espécie, ele não tem o poder de definir como cada uma daquelas sementinhas vão crescer. Então, o que ele faz? Ele mexe ali no ambiente. Ele coloca mais ou menos adubo, ele rega, ele expõe ao sol ou não, dependendo do tipo de planta, e aí ele vai tendo o resultado que ele quer. Então, eu concordo com o que você disse. O líder, ele trabalha no caminho da motivação. É verdade. Show de Eu bola. sugiro que quem Tem se bastante... interesse por esse tema, vai ter ainda o Play Pocket de Management 3.0 ou já foi? Já foi, mas a gente pode fazer outro, né, Li? A gente pode fazer um com você. Então, eu gosto desse tema, eu gosto desse tema. Mas, enfim, quem Show de tiver bola. interesse pode ver o Play Pocket que já foi, ou até pesquisar, enfim, fazer Ó, e cursos. esse tema tá quentíssimo, acho que vale a pena, porque ó, a terceira pessoa que tá contribuindo aqui, né? Ó, tem uma pessoa que falou assim, acho que o líder deve entender o que motiva, ninguém motiva ninguém, mas entender o que se motiva é fundamental, também concordo. Estão falando também, ó, mas o que é reconhecimento para mas o que é reconhecimento para Para um um pode não ser para o para outro? outro, exatamente. Isso aí. Bacana. Então, assim, ó, é um assunto que, galera, vocês estão interessados nesse assunto, a gente pode trazer esse assunto, esse programa aqui traz esse assunto aqui de Manager 3.0. A Ali tá convidadíssima. E vamos pra frente aí falar de Kanban, senão a gente vai perder o foco. Show de bola. É verdade. Porque esse tema aí é um outro tema, mega interessante. Bom, então, falando um pouquinho da desmistificação das coisas. A gente tem o Kanban, né? Ele vem da filosofia Lean. Lean não é metodologia, Lean não é framework, Lean é uma filosofia, né? Então, um dos métodos que existe nessa filosofia, que eu também não vou entrar muito aqui no detalhe sobre ela, porque seria uma outra Play Pocket para falar sobre isso, ela foi criada pelos japoneses da Toyota no pós-guerra, onde eles precisavam se tornarem mais enxutos, né?
produzir exatamente o que era solicitado pelo cliente, pensando mais ou menos ali na prateleira de supermercado, né? Expor o que o cliente precisa e quem pega o que precisa é o cliente. Não é quando você vai ao supermercado, não é o supermercado que fica te oferecendo tudo. Não, ele expõe e você pega. Com uma diferença ali que no Lean a questão do desperdício é muito tratada, né? Então, o Kanban, ele é um método que surge naquele momento. Então, isso a gente está falando, gente, da década de 50. Então, assim, quando às vezes eu vejo as pessoas falarem muito da Toyota, etc., mas eu acho que a gente deveria, como que eu posso dizer? A gente deveria falar mais sobre, sabe, dessa raiz. Porque parece que a gente recriou, a gente não recriou nada. Né? A gente, na verdade, está usando uma coisa que já existia e que funciona muito bem. Afinal de contas, a gente está falando aí da Toyota, né? Não é de qualquer empresa. Enfim. Então, o Kanban, ele surge exatamente desse momento. O que eu acho bacana no Kanban? Né? Não sei se todo mundo aqui sabe o que é Kanban. Eu vou passar bem rapidamente por isso. Por que eu vou passar rapidamente por isso? Porque eu estou fugindo do conteúdo? Não. Porque dia 8/7 teve um Play Pocket sobre esse tema com o Carlos e foi super bacana. Eu assisti e, inclusive, eu não quis ainda adentrar muito justamente para levar vocês a assistirem a live dele, porque tá muito legal e ele tá focando só no método Kanban, tá? Então, mas assim, o Kanban basicamente, o nome Kanban, né, com K minúsculo, como vocês disseram lá na live, significa cartão, né? Então, basicamente, o que você tem? Você tem um quadro com colunas, geralmente se usa lá o a fazer, fazendo e feito, né? Uhum. E a partir disso você consegue ali definir o que você vai fazer, quando você vai fazer, se tem gargalos ou não, se a equipe está com excesso de trabalho. Lembrando que uma coisa não pode ser feita até que a anterior tenha sido entregue. Então, basicamente é isso. Isso é o Kanban, tá? Um ponto importante para o RH é que quando vocês procuram sobre Kanban, vocês vão encontrar muito mais material da galera de TI, né? E aí, quando a gente fala da galera de TI, vai estar muito focado no Scrum, no desenvolvimento de software e tal. Então, o que eu sugiro aqui, já que o tema do Play Pocket é implementando Kanban no RH, então, a ideia é a seguinte: peguem um processo de vocês, aquele que vocês acharem que está mais maduro, sem julgar o processo. Kanban não julga o processo. E coloquem as etapas desse processo nas colunas. Então, por exemplo, se você quiser colocar aí o exemplo do Colocar do Kanban. o mais complexo ou o mais simples? Primeiro. Pode colocar o do RH, eu acho que é o terceiro que eu mandei para você. Esse daí mesmo, Então, na contratação de um novo funcionário, né? Vamos supor que eu tenho ali um backlog de vagas que estão em aberto e que eu ainda não comecei a trabalhar, tá? Eu tenho ali X currículos em análise, tenho as entrevistas, e aí nas entrevistas eu tenho tanto entrevistas da equipe do RH fazendo um filtro, quanto depois das equipes do business, né? Selecionando de fato. E aí, isso trazendo assim, gente, muito pro mais simples, tá? Então, se o seu processo tem outras etapas, você vai colocar as outras etapas no seu Kanban. E aí você vai ter ali a carta proposta, o candidato vai dar um sim ou não, né? Se ele der um não, vai finalizar e vai ter que voltar lá pro backlog de vagas, certo? E se ele der ok, você vai pro próximo passo, que seria já a contratação de fato. E aí eu posso começar um outro Kanban ou não. Depende. O legal do Kanban é isso, da metodologia Kanban, eu tô falando, né? Não do quadro Kanban. O bacana da metodologia é que quem define como vai ser é você. O que funciona melhor para a minha operação. Então, por isso que eu acho muito importante a gente começar do simples e do que a gente já tem maduro. Para a gente não complicar, tá? Então, eu poderia fazer um de seleção e outro de admissão, por exemplo. Ou não, ou eu poderia colocar um único Kanban para as duas coisas
E ao invés ali de ter a vaga, conforme vai andando, vira a vaga. Ah, contratou aquela vaga, vai ter um nome embaixo, que é o nome do candidato. E aí eu vou passando com um cartãozinho ali, que seria o nome do candidato versus a vaga, pelo meu Kanban, né? Então, assim, e o Kanban é muito simples. Basicamente, ele tem 2 papéis importantes. O papel de quem entrega e o papel de quem pede. Uhum. Esses são os 2 papéis importantes. O que muitas vezes pode prejudicar a sua implementação. O Kanban, ele traz transparência, certo? Porque a ideia é que todo mundo veja o que todo mundo está fazendo. Quais são os gargalos que eu tenho, ou seja, os impeditivos que eu tenho, né? Se eu tô ali com muito trabalho em progresso, ou se vocês quiserem complicar o WIP. Quer falar sobre isso, Jonathan? Não, acho que é que assim, o WIP, né, é Work in Progress, acho que o pessoal usa muito esse acrônimo, a junta, para utilizar, mas vamos deixar simples, acho que é mais interessante deixar mais simples, porque promove melhor o conhecimento aí, para o pessoal que é de RH mesmo, não se confundir, acho que é legal ir no caminho da simplicidade mesmo, que é o que eu tenho fazendo, né, qual que é a minha capacidade de fazer, então. Qual que é a minha capacidade de fazer? Isso. Exatamente. E sendo que essa história da gente, principalmente mulher, né? A gente até é um pouco multitarefa, sim. A gente consegue mais coisas do que eles. A gente consegue sim, né? Vamos puxar aqui a sardinha para o nosso lado. Consegue sim. Não, brincadeira. Mas assim, também por outro lado, Jonathan, isso é uma ilusão de que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu, apesar das pessoas falarem mal do pato, eu gosto da ideia do pato, sabe? De andar, nadar e voar. Mesmo que ele não faça nada muito bem, eu prefiro... Né? Eu prefiro ele que faz 3 coisas do que às vezes faz só uma bem feita, entendeu? Enfim. Eu não sou tão contra o pato assim como geralmente são. Mas, enfim, só voltando aqui na questão do Kanban, acho que o importante é vocês saberem esse ponto. O ideal eu não posso pegar outra tarefa, eu não posso passar esse cartão para outra coluna se eu não tiver feito a anterior. Uhum. Né? Quando você não tem um método onde as pessoas consigam ter claramente qual é o próximo passo ou o passo anterior, o que pode acabar acontecendo? A gente perder coisas pelo caminho. Aí o funcionário entrou e a gente ainda está com dificuldade para, de repente, fechar algum benefício para ele. Essa maneira aqui fica muito claro quem é o candidato que agora virou meu funcionário e em que caminho que eu tô, o que eu já pedi, o que eu não pedi para ele. E voltando um pouquinho na questão da pandemia, né? O que eu uso? Posso usar o quadro físico ou posso usar os online? E aí tem N ferramentas, tá? Tem o Trello, tem o Gira. Quem usa Teams aí nas empresas podem usar o Planner, que está lá dentro do próprio Teams. É só vocês buscarem lá que vocês vão encontrar. Uhum. Como a gente está na pandemia, não faz sentido a gente falar aqui de quadro físico. Poderia fazer? Poderia. Mas eu acho que tem algumas vantagens interessantes nos métodos online. Você consegue ter... Todo mundo consegue ver de qualquer lugar, né? Uhum. Agora que a gente está trabalhando remoto, todo mundo consegue trabalhar no mesmo Kanban. A transparência e a comunicação fica ainda melhor. E você consegue medir os tempos para, por exemplo, ver se tem algum gargalo, né? Essa questão dos tempos também é outra coisa. Comecem pequeno. Não tentem fazer tudo de uma vez, tá? Primeiro, a gente está aqui tentando explicar para vocês em 40, 50 minutos como utilizar e como implementar. Se você for pesquisar, você vai encontrar outras coisas também interessantes. Uhum. Então, assim, não quero que vocês pensem que eu sou a dona da verdade. O propósito definitivamente não é esse. É só uma abertura para que vocês sigam aí no caminho do conhecimento sobre o tema. Mas o ponto se você começa pelo processo que você já tem e pelo seu processo o mais maduro, digamos assim, ainda que ele não esteja desenhado, mas já é uma coisa que vocês já fazem, né? Que vocês têm uma rapidez, uma agilidade para fazer, melhor. Não tenho. Pego o que eu tenho. Coloco lá nas minhas colunas, começo a trabalhar nisso, nos cartõezinhos, vejo se funcionou. Funcionou, vou para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Medir os tempos.
né? Quanto tempo eu levo para fazer cada tarefa, ou a minha equipe leva para fazer cada tarefa, para que eu possa ser o quê? Produtivo. Porque o objetivo do Kanban não é criar quadro. O Uhum. objetivo do Kanban, e não é porque está na moda, o objetivo do Kanban é que nós sejamos produtivos. Da Né? fluidez, né? E aí vocês vão começar, assim, é muito interessante isso, vocês vão começar a usar isso para a vida. Tem um cara aí que eu conheço, que tem um bebê de 4 meses, e ele lançou o Kanban Baby, ou Baby Kanban, como queiram. Kanban Quer Baby. falar um pouquinho aí, Joe? Não, Kanban Baby é isso aí, ó. É um quadro, né? Mesmo que não exista o quadro, mas existe as raias aí, né? Existe as colunas. E a gente tem o backlog de atividades que a gente tem que realizar. E a gente vai executando durante o dia e tem toda a transparência, tudo que cada um tem que fazer. E a gente acaba não esquecendo, né? Porque queria até falando de rotina, né? Queria até uma gestão da rotina, né? Porque eu tenho a minha rotina ali especificada. O que é a rotina? É o processo, né? Qual que é o meu processo? Exatamente. Então, poxa, olha que legal. A gente consegue trazer um outro conhecimento, que é a gestão da rotina, GROT. A gente consegue trazer esse cara para dentro do assunto de Kanban, né? Como que as coisas têm correlações. E acaba apoiando muito ele até, não só em TI, não só em RH, mas no dia a dia também. Para quem tem um bebê aí, né, Kanban Baby, ou para quem tem atividades da casa para executar, até quando tem com a minha esposa, poxa, acho que tem que comprar um quadro aqui para a gente começar a deixar mais visível a nossa atividade, né? E dá para usar muito bem em vários outros assuntos aí. E o mais legal é que eu percebi também nas minhas pesquisas que tem muita gente usando agora na quarentena com criança. E acaba se tornando uma maneira lúdica de você fazer com que a criança cumpra com as obrigações dela. Uhum. Né? Porque é uma criança de 7 anos ali que já está na rotina de escola, mas ela também quer brincar, ela também quer ter o tempo ali com os pais, com o bichinho de estimação. Enfim, então vocês podem fazer com que a própria criança vá lançando o cartão. E olha que interessante aqui, ó. Falaram aqui, ó. E o bom é que o bebê muda todos os meses, realmente. Então, quer dizer, o processo tem que ser avaliado todos os meses. Porque vai ter coluna nova todos os meses. Então, assim, por enquanto ele só mama. Daqui a pouco tem que colocar a papinha, colocar a hora da frutinha, a hora do suco. Então, poxa, vai mudando ali a estrutura. E é justamente isso, galera. O Kanban, ele não é algo que... Ele não é revolucionário, né? Ele não prega que tem que ser assim, assim, assim. Ele é evolutivo, então você pode evoluir com o tempo. Mudou alguma coisa, mudou uma lei, poxa, coloca uma raia a mais, coloca uma coluna a mais aqui e vamos seguir a vida. Eu tenho que só entender qual que é o meu processo, apenas isso. Eu acho que o Jonathan tocou num ponto muito importante, que era o meu próximo ponto aqui. A questão da comunicação. Assim, gente, não adianta a gente fazer um Kanban com a nossa equipe e não ter ali as reuniões, né? O método, ele não diz para você quantas reuniões você deve ter, como no Scrum, que você tem ali os rituais, né? E que devem ser seguidos daquela maneira, inclusive com quantidade de equipe e tudo mais. O Kanban é totalmente livre com relação a isso. Mas, por outro lado, se você não consegue sentar com a sua equipe 10 minutos no dia, dependendo da situação, para tudo eu preciso fazer isso? Não é para tudo que você precisa fazer isso. Mas assim, ou uma vez por semana, ou quinzenal, mas colocar um mínimo de tempo ali para vocês fazerem uma reflexão. E eu colocaria nessa reflexão 3 perguntinhas, tá? O que eu tô fazendo e eu devo continuar porque tá bem feito? O que eu tô fazendo que tá errado que eu tenho que parar? E o que eu deveria começar a fazer? Eu acho que essas 3 perguntas, né? E aí verificando em cada uma das respostas os impeditivos. E criando planos de ação para os impeditivos. É assim que vocês vão melhorar. Porque, lembrando, eu falei lá atrás sobre o Lean, né? Lá atrás, há X minutos. Lá atrás sobre o Lean. E, na verdade, o Lean, ele é muito focado em menos desperdício, né? Então, o que a gente vê muito nas empresas é a gente, muitas vezes, jogando dinheiro fora, mas quando a gente está falando de pessoa, é mais do que isso. A gente, às vezes, muitas vezes, eu vejo isso nos meus clientes, a gente está desperdiçando grandes talentos. Porque essas pessoas, às vezes, não estão desempenhando bem, porque simplesmente elas não estão no lugar onde elas deveriam estar. E não tem minimamente uma conversa, além do feedback de avaliação, né? Para saber o que mais que ela poderia agregar. Então, sentem com os times, conversem com os times, né? E na criação do Kanban, eu sugiro que os próprios times façam.
né? Então, se é ali o pessoal que trabalha com a parte da admissão, deixa que eles criem. Eles são os melhores para saberem quais são as etapas, quais são os gargalos, qual é o tempo. E você fica ali de jardineiro, né? Adubando, vendo se precisa de um pouquinho mais de água, se está pegando muito sol. Dá essa motivação para o time, né? Essa motivação intrínseca. Deixa eles participarem de maneira com que eles sejam protagonistas dessa história. Uhum. E nas reuniões também, ser mais ouvinte até do que falar, né? E trabalhar ali sugerindo coisas com eles e fazendo eles refletirem. Mas será que se vocês fossem por aqui não seria melhor? Ontem eu tive uma experiência bacana, porque eu fiz esse workshop há um mês atrás, e aí eu falei pro pessoal, daqui um mês eu volto para ver como é que tá. E aí eles começaram a falar das dificuldades, e eu sugeri uma coisa, fiz eles refletirem de uma forma que eles falaram, nossa, clareou. Tipo, naquela hora assim, a reunião praticamente acabou, ninguém mais quis falar nada. E a resposta estava ali, eles só precisavam de um olhar estrangeiro, porque eu nem conheço da empresa. Eu fiz só um workshop com eles, eu não fiquei ali fazendo trabalho de consultoria. Então, acho que o gestor pode ter esse olhar estrangeiro aí. Uhum. Foi o Jonathan, seu amigo, que comentou, Do né? Kaizen, foi. Do caminho, Foi. do caminho da motivação. E ele falou do É isso, e Jonathan. ele falou do Kaizen também. Ele falou assim, então no caso o Kanban anda junto com o Kaizen, né? Totalmente junto faz com o Kaizen. parte, Uhum. total. Na verdade, eu diria que ele é uma parte, e o Kaizen é algo bem maior. Uhum. Daria outro Play Pocket. Já são vários temas 3 aí. já, hein? Show de bola. Eu vi aqui vários temas que aí. o Marcão entrou aqui, ó. Lembra do Marco? Você lembra do Marco, né? Certeza. O Marcão entrou aqui. O Marcão? Tá aqui, ó. Eu vi o Marcão. Fala, Marcão! E o Ximenes também, ó. Você falou do Ximenes aí, ó. Ele tá aqui, o Eduardo Ximenes, que fez a Play Pocket do Kanban com a gente. Ah, bacana. Oi, Eduardo. Já recomendei sua live aqui, viu? Show de bola. Saeli, quer que muda de slide ou pode continuar nesse? Na verdade, pode continuar nesse. Assim, eu acho que os recados foram dados aí, né? Tem isso daqui, né? Eu vou pegar aqui minha colinha, que assim, eu anotei aqui o que eu queria dar de recado final. Comece simples, mapeie o processo sem grandes julgamentos sobre ele, deixa acontecer da forma como tá e depois vocês vão melhorando, né? Crie uma rotina para conversar com os times sobre o Kanban, os impedimentos, né? Aquelas 3 perguntinhas lá que eu comentei. E principal, não use porque é moda. Use porque você percebeu que faz sentido. Se em determinado processo não faz sentido, não usa. Continua usando o que você já tem. E por isso que eu disse também para a gente começar com um processo. E depois você vê se você quer colocar outros processos no mesmo Kanban, se você quer começar com processos separados, o Kanban separados, enfim. Então, eu acho que esse que é o ponto, né? Não usar porque é moda, porque tá todo mundo falando, porque eu acho que é interessante. Se tá todo mundo falando, alguma coisa tem. Onde a fumaça a fogo, né? É verdade. Nesse caso, um fogo do bem. Mas, assim, eu acho que é fundamental ter essa mentalidade de que a gente precisa entender por que na Toyota começaram a usar e usam isso até hoje. E por que pegaram isso e transformaram isso em um método utilizado para as áreas de tecnologia? E por que estão falando agora que isso é legal para RH? E não simplesmente eu já querer fazer de qualquer maneira e simplesmente sair fazendo. Entenda um pouquinho, estudar um pouquinho não faz mal para ninguém. Verdade. Outro ponto importante, né? Quando a gente estiver falando ali cada Kanban, ele vai ter uma entrega, né? A gente nunca esquecer de quem é o cliente. No final, o RH, qual é o grande valor do RH? É ele fazer com que a empresa, as pessoas das empresas funcionem bem, para que essas pessoas que representam a marca entreguem valor para o cliente final. Então, cada coisa que eu fizer, eu tenho que pensar só nisso. Como é que eu faço essas pessoas trabalharem melhor para no final entregar o melhor
para o cliente que confia na minha marca. Acho que é esse o ponto. Que reflexão, é muito bom. E uma coisa bacana também, né, Oli, que é legal falar do Kanban, e aí, independente da área, é a questão da gente estar focado na entrega de valor, né? Então, sempre eu vou focar no cardzinho lá que está mais próximo de eu entregar valor. Não que eu vou despriorizar os demais, mas só, poxa, vamos focar esforço aqui nesse que está mais próximo da entrega do valor. Então, pensando numa contratação de um funcionário novo, questão de benefícios, essas coisas, pensa na clareza e na satisfação, né, que o cliente interno vai ter ao ser priorizado, né? Falou, poxa, olha aqui, ó, eu iniciei meu processo de contratação e rapidinho eu recebi todos os meus benefícios. Mas por quê? Porque eu estou seguindo, o RH lá está seguindo um fluxo, né, um processo e está visível para todo mundo. E para quem que eu tenho que gerar valor primeiro, né? Então isso traz vários ganhos na organização, na transparência e também na satisfação do cliente, como que você acabou de citar. Acho que bacana também, a gente falou muito de processo aqui, né? Uhum. Mas que tal deixar um desafio para o pessoal fazer um Kanban de inovação no RH? Eu tenho visto algumas iniciativas muito interessantes. Por exemplo, teve uma amiga minha, que é de tecnologia, Uhum. e a empresa criou, na hora de promover as pessoas, eles criaram um vídeo com pessoas da vida da pessoa comentando sobre ela, como se fosse um arquivo confidencial. Que legal. E então tinha a mãe falando, o Jonathan para mim é um filho assim, 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 e parabéns. E aí aparecia um amigo que trabalhou com essa pessoa em uma outra empresa, né? Outras empresas que, por exemplo, não sei, acho que foi você que postou, que na quarentena a empresa mandou cadeira, Foi. mandou um suporte. Uhum. Então, assim, eu acho que é legal, de repente monta um Kanban, backlog de ideias, sabe? E aí vai colocar, aí pode ser o mais simples mesmo, né? A fazer, fazendo e feito. Uhum. Mas deixa o pessoal colocando ali, de repente até no meio da empresa, as pessoas da empresa toda colocando ali ideias de coisas para RH inovar, e depois vocês vão tentando pegar esse backlog aí e implantando essas coisas. Eu acho que pode ser interessante, hein? Isso, e assim, ó que legal, traz gatilhos de outras ferramentas, né? Roda um brainstorm lá, uma chuva de ideias para que possa pegar outras ferramentas. Depois vocês podem priorizar essas coisas aí com ferramentas de priorização. Então, poxa, pega o Gucci e utiliza o Gucci. São tudo acrônimos de ferramentas que nós podemos também trazer aqui para vocês em próximos Play Pockets. Tem uma galera aqui, ó, tá detonando de comentário aí, tá? Tá legal. Vai lendo aí, eu tô tentando responder algumas, você também vai respondendo. Vamos... Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui. Sempre fui gente de gestão nas empresas que trabalhei. O importante são as lideranças sempre lembrar que, independente da área de negócio, RH se envolve do início ao fim do processo. É verdade. Se envolve no início do processo, não ao final. Desculpa, li errado. Depois tem a mesma aqui, a Adriana falando, resultado se faz com gente. E sim, se faz com gente. E sim, as metodologias são fundamentais. Também acho. Aí tem o Eduardo. Cada vez mais eu vejo o Kanban tomando espaço dentro das empresas pela simplicidade e adaptabilidade. Nos contextos, acho que é nos contextos que são aplicados. Precisamos entender o passo a passo. Verdade. Aí tem a Ana aqui, minha amiga. Oi, Ana! Fala, friend! Eu adoro o Kanban. Minha experiência é de que é muito tranquilo de implantar, é verdade. E empresas que tenham mais foco em processos do que empresas muito reativas. Acho que é importante esse ponto aqui. A reatividade, né? Uma coisa também que eu tô vendo, não é que eu não estou vendo mais nas empresas, mas eu acho que está sendo cada vez mais discutido o fim da cultura do medo. Porque essa questão de transparência, muitas vezes as pessoas não dão sugestão por medo. Então a gente também tem que refletir sobre isso. Entre outras searas de menos de 3.0 também, isso aí. Isso aí cabe lá. Até tem o meu amigo aqui do Agi Club, tá aí, o Márcio Vitali, tá com a gente. Ele falou assim, criar o ecossistema propício para emergirem as iniciativas a partir do indivíduo, não só vindo essa direção. Acho que criar um ecossistema, entendi aqui. Concordo, isso aí.
Pessoal, minha máquina parou aqui, Li. Vai tocando aí que eu tô tentando dar Tá, vida aqui para ela de novo. Vai lá. tá bom, beleza. Mas eu acho que é isso, assim, né? Essa questão da cultura do medo, eu acho que é um ponto bastante importante de se refletir sobre, porque às vezes a gente, entre aspas, tá, galera, reclama das pessoas não darem opinião, né? E também entender um pouquinho o que cada um é. Tem pessoas que estão mais tímidas mesmo. Por isso que a história de você, às vezes, deixar ali um quadro onde a pessoa vai, sem se identificar e coloque uma sugestão, é interessante também, Uhum. né? É a questão das motivações intrínsecas, os valores que cada um traz. E a cultura do medo, ela acaba sendo bastante impactada quando você coloca transparência, porque ou você tem transparência ou você tem cultura do medo. As duas coisas, infelizmente, não andam juntas, Verdade. né? Então, acho que cabe essa reflexão aí para quem é líder. Quem aí é de TI já está lidando com isso faz tempo, então não conta vocês são café com leite. Mas os outros que estão acompanhando, acho que vale essa reflexão, né? Então, às vezes a gente quer que a pessoa traga sugestões e tal, mas eu não consigo nem ouvir o que a pessoa está dizendo, eu não dou determinado feedback, né? Mesmo que positivo ou negativo, Uhum. a questão de trabalhar aí a comunicação não violenta, enfim, né? Entra aí em outros assuntos. Maravilha. Assunto que daria pra gente ficar aqui um tempão, né? Mas respeitando nosso time box, a gente já tá com 40 minutos de conversa. É fantástico. Acho que já gerou vários gatilhos aí na cabeça da galera. Acho que isso é muito bacana. Você tem alguma consideração final, Li, para poder... Você já falou dos passos lá, né? Do que você trouxe de dica. Você tem mais alguma outra colocação que você queria fazer? Não, queria só ler aqui o último do Jonathan. Ele colocou aqui, porque muitos funcionários deixam entrar na zona de desmotivação devido à falta de reconhecimento. E depois ele falou assim, aqui no Canadá, eles têm a ideia que os líderes podem motivar os funcionários através de desafios. Foi mais um último comentário. É Uhum. isso, de novo. A gente está falando do jardineiro. O cara dá o desafio pro funcionário e ele tá ali, de uma certa maneira, fazendo com que intrinsecamente a pessoa busque uma maneira de superar esse desafio. Eu acho que é super válido. Verdade. Tem uma outra final aqui que falou assim: a pandemia está tirando a máscara das lideranças de palco. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, não cabe mais. Forte, hein? E é verdade. Forte. Quem foi que mandou essa? Então, MD Drica. M Drica Ah, Oliveira. Adriana, minha irmã. Sua irmã? Ah. Ô, Adriana, eu vou postar isso até no Agile Pocket, hein? Forte essa colocação aí. Ó, sugiro você convidar a Adriana para falar um tema que não tem tanto a ver com Agile, mas tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Fez um trabalho aí interessantíssimo sobre o novo normal, olhando por um lado psicológico, Bacana. bem interessante. Show de bola. Sugiro conversarem. Já está na lista das convidadas aqui já. Sinta-se convidada, viu, Adriana? Show de... Acho que é isso, Jonathan. Finalizamos. Então tá bom. Gente, eu queria agradecer aí todo mundo que participou. Eu também. Espero que tenha sido proveitoso, gente. Espero que eu não tenha falado mais do mesmo. Tenha trazido aqui alguma coisa. E muito legal a troca de conhecimento dessa maneira. A primeira vez que eu participo. Gostou, Adri? De uma live do lado de cá. Do lado de lá, não sei. Né, do lado de cá. E achei muito legal mesmo. Que legal, a gente vai aprendendo, né? Eu também estou aprendendo muito nesse projeto, né, na Play Pocket. Aproveito para que todos vocês que estão aí convidem as pessoas que têm interesse de participar desse movimento, de participar desse projeto, de estar seguindo a gente aqui no nosso perfil do Instagram. A nossa ideia é essa aqui, é trazer conhecimento, conectar pessoas, né? Trazer novas pessoas. Então, tipo, o Du Chimene estava aí com a gente conversando. Pessoas não tão conhecidas que estão aí conhecidas no holofote ligado para ela, mas pessoas que têm muito conhecimento e trazer aqui para a gente poder conversar e ajudar vocês também, né? Então eu peço que vocês ajudem a gente compartilhando aí o perfil para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, impactar o maior número de profissionais. Também, último recado, essa live ela vai se transformar num podcast também,
que vai estar disponível no Spotify em breve. E eu vou postar uma prévia dessa conversa aqui lá no LinkedIn. Então, a Eli fez um post lá, vamos movimentar aquele post com comentários. Eu gostaria que vocês participassem, né, do comentário. A gente pode criar algumas discussões em cima daquele post que ela fez, né, discutindo sobre esse tema aqui de Kanban no RH. Beleza? Galera, muito obrigado. Respeitando o time box, a gente está com 45 minutos, cumprimos o time box. Normalmente estou conseguindo cumprir, isso é muito legal. Agile Pocket, né? Esse é o propósito, do ágil estar no seu bolso aí, dessa transformação, dessa evolução que está acontecendo no mercado, da gente conseguir atualizar aí todo mundo, né? Li, muito obrigado pela participação. Aí em Portugal Por nada, eu que já agradeço. deve ser 5 da tarde, é isso? Deixa-me ver. Não. Não? Não é 4 horas? 15h15. 15h15? 15h15 agora. Tá bom. Já tá tardezinha aí já. Obrigado pelo seu tempo cedido aí pra gente. Tenha um bom final de tarde aí pra vocês. Dá um abraço no seu esposo também. Obrigada. E tamo junto. Quando você voltar pro Brasil, a gente se encontra. Beleza? Obrigada, pessoal. Valeu, até mais. Valeu, tchau, galera. tchau. Tchau.